Paulo Portas, vamos então pôr as cartas na mesa. Muito boa noite. Se a sua moção levasse de facto à queda do governo, apresentava na mesma? Constância, boa noite. Eu, se apresento uma moção de censura, é porque acho que este Primeiro-Ministro, no que é essencial, falhou. Sei que há uma maioria absoluta no Parlamento, que é uma maioria que resistirá, mas, obviamente, entendo que é preciso, perante um governo que não tem respostas, preparar um caminho diferente e preparar uma alternativa. Mas a moção de censura não supõe já que esse caminho esteja preparado? O CDS tem um larguíssimo trabalho antes desta moção de censura e apresenta agora meditadamente. Mas que alternativa então? Mas, se me permitir, acho que as pessoas têm a noção de que o CDS teve inúmeras vezes razão. Teve razão no fanatismo fiscal. Teve razão nas críticas à ASAI. Não, mas, Dr. Paulo Portas, antes de irmos às razões que o levaram a apresentar a moção, eu gostava de perceber que efeitos é que quer ter com ela. Quero, ou seja, sim. Já se percebeu que não, se o governo, o que eu quero saber é não se o CDS neste momento tem alguma alternativa política ao governo, ao atual governo. Constância, eu acho que era isso que eu lhe estava a dizer. Acho que o CDS foi tendo pontualmente muitas vezes razão. E deixe-me só lembrar às pessoas, porque acho que isso é relevante do ponto de vista do trabalho da oposição. No fanatismo fiscal, nas críticas à ASAI, nas dívidas dos agricultores, nos retroativos dos pensionistas, na miserável taxa que queriam colocar à adoção, nas doações que queriam sujeitar a imposto entre pais e filhos, nos... Sim, não vai enumerar todos os 3 anos, vou dar um último, anos da oposição. Vou dar um último exemplo. Na denúncia que fizemos que a política de efetivos da polícia e da guarda estava errada. Podia dar inúmeros outros exemplos. O CDS teve razão. Por outro lado, esta moção, espera aí, esta moção é apresentada depois de o partido mostrar que tem trabalho feito. Eu dou-lhe um número que os portugueses não conhecem, mas também é bom para poderem refletir. Vejamos então qual é a produtividade dos partidos. O engenheiro Sócrates costuma dizer: a oposição não tem ideias. São aqueles chavões que ele diz. Dr. Paulo Portas, a oposição neste momento, pelo menos no seu caso, não me parece ter votos. Mas, Constância Cunha, os votos serão medidos em 2009. Deixe-me dizer-lhe isto, que não é irrelevante. Neste momento, sabe quantos projetos de lei e projetos de resolução, ou seja, propostas legislativas, a oposição entregou no Parlamento? O CDS, 68. O Partido Comunista, 61. O Bloco de Esquerda, 51, permita-me, o PSD, 30 e o Partido Socialista, 18. Agora vou-lhe dar uma outra frente. Perguntas... Não, deixe-me dizer... responder à pergunta. Já vai perceber qual é a minha resposta. Perguntas ao Governo e à Administração, ou seja, fiscalização do Governo. O CDS tem 640 perguntas feitas. O Partido Comunista, 600 e pico. O PSD, 430. O Bloco de Esquerda, cerca de 270. Nem sempre a quantidade é sinal de qualidade. Mas, de qualquer forma... É certo que nem sempre a quantidade é sintoma de qualidade. Mas o que aqui está significa muito esforço. Significa muito trabalho e muita preparação. É por isso que eu posso apresentar uma moção global de censura ao Governo. Ou seja, eu pretendo, e com isto concluo, mas tentando demonstrar que há trabalho atrás disto que justifica este passo, o CDS pretende demonstrar 2 coisas muito simples. A primeira, o ciclo económico mudou e a política do Governo falhou. Segundo, há uma crise não apenas económica, mas uma crise social relevante que precisa de uma resposta política. Terceiro, é preciso preparar um caminho diferente. Em que eu considero que o CDS é importante. Eu vou-lhe perguntar pela última vez. Apresentou a moção, vai apresentar a moção esta semana, esta semana, portanto, na altura em que apresenta a moção, que é uma espécie de bomba atómica do sistema representativo, tem ou não tem uma alternativa nesta altura? Eu acabei de dizer, Constância Cunha, eu posso... Que o governo é que podia... Mas podemos discutir. Ouça, qual é eu tenho uma política... Deixe-me dizer-lhe uma coisa que, em primeiro lugar, vamos ser... Porque a expressão que usou é uma expressão um bocadinho forte e, portanto, eu gostava de lhe lembrar que, por exemplo, o Dr. Jorge Sampaio, antes de ser Presidente da República, era líder da oposição e apresentou uma moção de censura a um governo com maioria absoluta. Isso não fez dele um irresponsável. É um ato político. Eu não lhe chamei irresponsável. Não, deixe-me dizer, nem é nenhuma bomba atómica. Ele dizia,
num discurso curioso, portanto, se o engenheiro Sócrates vier com esse argumento, já sabe que o Dr. Sampaio disse o que disse. A moção de censura é um instrumento constitucional que está à disposição da oposição para os efeitos políticos que ela tiver por adequados. Se não fosse possível apresentar uma moção de censura a um governo de maioria, então a Constituição vedaria esse direito. Eu não lhe perguntei bem isso, eu perguntei-lhe apenas se apresentaria na mesma se o governo tivesse hipótese de cair. Mas de qualquer forma, mas espera aí, eu estou convencido que este Primeiro-Ministro é um mau Primeiro-Ministro. Quer coisa mais clara do que isto. Está bem, tem alternativa. E entendo que na construção da alternativa eu tenho o dever. O Primeiro-Ministro usa um tom trocista, zomba dos adversários, desdenha aos problemas. Eu tenho que fazer um esforço de consistência, quer quanto à política económica, quer quanto à política fiscal, quer quanto à política de segurança, quer quanto à questão da pobreza, quer quanto à questão da saúde, quer quanto à questão da educação, para lhe dar, digamos assim, os pontos principais de contestação ao Governo que esta moção representa. Bem, vamos então à principal razão, ou como disse, à gota d'água que levou a apresentar a moção de censura, a questão dos combustíveis. O CDS defende a baixa dos impostos sobre os combustíveis. Isto quer dizer o quê? Que considera que as contas públicas e as contas dos Estados estão consolidadas, ou como disse há pouco tempo o Primeiro-Ministro, que a questão orçamental estava ultrapassada? Olha, essa frase é da responsabilidade do Primeiro-Ministro. E eu pergunto-lhe se concorda com ela. O que eu sei é que neste momento, Constância Cunha, sei alguns dados. Vamos lá ver. Primeiro, a alta dos preços, mais a questão das taxas de juros, mais a carga fiscal, estão a sufocar a classe média portuguesa. Dr. Paulo Portas não me está a responder a uma pergunta. Eu estou-lhe a perguntar se considera que a questão orçamental está ultrapassada. Eu considero seja, que é possível gerir, ou seja, considero que se o Primeiro-Ministro diz que tem margem, ele conhece os dados melhor do que ninguém, porque tem o acesso à administração, mas, sobretudo, acho que é possível governar de outra maneira. Ou seja, vamos lá ver. O que é que a crise dos combustíveis gera na sociedade portuguesa? Que não tem o mesmo poder de compra que tem em outras sociedades. E cuja fronteira com a União, a primeira fronteira dentro da União Europeia é com Espanha, não é com outro país. Espanha sim que está fora da média europeia em matéria de impostos e de preços de combustíveis. Constância, é muito simples. Em Espanha pagam-se 54 cêntimos de imposto, em Portugal pagam-se 83 cêntimos de imposto em cada litro. A diferença é que não é a Espanha, é Portugal que está dentro da média europeia dos preços de combustíveis. Se me permite, a diferença é tomar a Portugal estar dentro da média europeia quanto ao poder de compra que as famílias têm para poder consumir e que as empresas têm como margem para suportar custos. Para além de que a Espanha tem um excedente orçamental. Deixe-me... não é? Ou não leve isso em linha de conta? Leve com certeza em linha de conta. Disse-lhe que a diferença é de cerca de 30 cêntimos. Segundo ponto que é relevante. Quando este Primeiro-Ministro entrou, pagavam-se 69 cêntimos por litro de gasolina em imposto. Neste momento pagam-se 83. Mais 15. Porque, entretanto, nos últimos 4 anos, sabe quanto é que aumentou o petróleo? Não. É que não é só aumentar o petróleo. Peço-lhe muita desculpa. O petróleo também aumentou em Espanha. O petróleo é o mesmo, o imposto é que é diferente. O imposto é que, de vez, a Espanha tem um imposto que não tem comparação com a Grécia. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. É assim, posso continuar. É evidente, eu já nem falo da circunstância do Primeiro-Ministro estar, obviamente por omissão e por inércia, a favorecer que os portugueses vão abastecer a Espanha. E é, no mínimo, inquietante, a alguns chocante, que haja órgãos da própria administração pública que, dizendo uma coisa que é verdadeira, é um ato de boa gestão, decidam abastecer em Espanha, porque isso significa pagar impostos em Espanha e enriquecer empresas espanholas. Mas, para além disso, Constância, é assim, as pequenas e médias empresas em Portugal dependem, as que exportam e não só, em grande medida, do custo dos transportes e do custo dos combustíveis. Como é que elas vão suportar estes custos? Ou vão reduzir emprego, ou vão gerar, ou vão repercutir no consumidor. E, portanto, vão ter alta de preços. Ou, se calhar, gerir melhor a energia. Mas gerir melhor as pequenas e médias empresas que pagam, que têm um mercado de eletricidade como aquele que nós temos. Portugal, como se sabe, é um dos países da União Europeia que tem uma margem maior de desperdício na energia. Portanto, se calhar, o que a alta de custos do petróleo obrigava era que houvesse menos consumo por parte dos particulares e um maior aproveitamento por parte das empresas de energias, nomeadamente de energias alternativas. Constância, nós na primeira vamos distinguir o que é urgente daquilo que são prioridades que demoram tempo a conceber e a executar.
nós estamos numa situação económica muito difícil. No primeiro trimestre deste ano, a economia portuguesa teve um crescimento negativo. Como sabe, a definição técnica de recessão são 2 trimestres consecutivos. Esta crise dos combustíveis, que é devoradora para as empresas, porque não suportam os custos e que consome o poder de compra da classe média, vai ter, para além de tudo mais, um efeito de arrefecimento na nossa economia. Mas eu acho que o feitiço se vai virar contra o feiticeiro. Ou seja, o governo está a arrecadar mais receita do que perde, mas a perda do consumo pode virar-se no final do ano contra o governo. De onde eu entendo, Constança, que se o diferencial com a Espanha é o que é. Se este governo subiu todos os impostos, a começar por este. Se a carga fiscal é pesadíssima. Se o governo não tem outra possibilidade de enfrentar esta situação e, do ponto de vista da economia e da classe média, reduzir os danos, eu acho que é na área fiscal que é possível fazê-lo. Na área fiscal, o que implica uma diminuição de receitas. Tendo em conta as dificuldades do país, tendo em conta tudo o que acabou de dizer em relação às dificuldades económicas do país, essa diminuição de receita devia ser acompanhada, então, por um conjunto de medidas que diminuísse a despesa. Que medidas é que apresenta nesse sentido? Não teria grandes dúvidas sobre isso, Constança. Em primeiro lugar, nós o que temos dito é que o mínimo que o governo devia fazer é devolver em ISP. Não estou a perguntar isso, estou-lhe a perguntar... Não, desculpa, mas eu agora estou-lhe a perguntar concretamente... Eu sei que vou responder, só estou a situar o problema. Mas eu não... Espera aí, nós temos dito, o governo está a ganhar em IVA todos os dias, Constança. O governo está a arrecadar com esta crise. O governo não está a perder com esta crise. E é bom que os portugueses saibam isto. Bom, mas é bom também que os portugueses saibam que o crescimento económico foi revisto em baixa, que as receitas vão diminuir, que as despesas vão aumentar e que o senhor propõe, uma diminuição da receita. O que eu lhe pergunto muito concretamente é que medidas para a contenção de despesa é que apresenta em simultâneo de forma a compensar esta diminuição de receita. Constança, em primeiro lugar, o falhanço das previsões económicas é uma responsabilidade do governo e é bom que isso fique claro. E também da crise internacional, ou não? Ouça, eu sei que para o engenheiro Sócrates a culpa ou é do passado ou é do mundo, mas é bom que ele comece a assumir as suas próprias responsabilidades. Ele está lá há mais de 1000 dias, Constança Cunhachá. O Sr. Primeiro-Ministro, vamos lá ver. Eu vou responder à sua pergunta quanto a poupanças, porque se podem fazer. Mas é bom que as pessoas saibam. O Primeiro-Ministro enganou-se quanto ao crescimento, era 2,2, passou para 1,5. Enganou-se quanto ao investimento, caiu para metade. Enganou-se quanto às exportações, num erro de proporção superior a 10%. Enganou-se quanto ao crédito mal parado. Enganou-se quanto ao endividamento das famílias. Não há um indicador, e é bom que isto fique claro, em que o Primeiro-Ministro tenha acertado. Até lhe digo mais. Se houvesse um totoloto para uma pessoa que não acerta nada, este Primeiro-Ministro, do ponto de vista das previsões económicas, não acerta. Portanto, o senhor... E é por isso que eu digo, a política económica dele entrou em colapso. E é isso que as pessoas sentem. De onde é que é possível, se quiser fazer melhor gestão e, portanto, economizar desperdício? Não tenho dúvida nenhuma que é possível. Só um parênteses, mas quer dizer, então o senhor considera que esta crise que nós vivemos é da exclusiva responsabilidade do governo? Não, eu acabei de dizer que havia fatores. Com certeza que há fatores internacionais. Primeiro a ver, vamos lá ver. Com certeza que há fatores. Eu disse bem, a carga fiscal é da responsabilidade do governo. As taxas de juros já não são responsabilidade do governo. O aumento do petróleo não é da responsabilidade do governo. Mas a não diminuição da carga fiscal é. Sim, mas... Ouça, não há soluções ótimas. E, portanto, vamos falar com realismo. Aquilo que eu digo é que eu vejo um governo. O que é governar? Em primeiro lugar é prever. Em segundo lugar é escolher. Este governo não previu e está resignado. Não escolhe. Perante uma crise económica evidente, eu sei que custa ao Primeiro-Ministro assumir isso. O Primeiro-Ministro há um mês, dizia, vamos convergir com a Europa. Essa última frase, essa última certeza do Primeiro-Ministro não durou nem uma semana. Bom, e portanto, onde é que é possível? Outra coisa que é importante as pessoas saberem, que é a primeira das poupanças, claro. Sim. O que é que está dentro do imposto sobre os produtos petrolíferos? Está uma coisa chamada contribuição rodoviária. Para que é que ela serve? Para pagar as escutas. Ou seja, este Primeiro-Ministro, numa política que aliás deixou de ter qualquer espécie de racionalidade, porque já não há coerência nenhuma entre as autoestradas que se pagam e as que se não pagam, do ponto de vista da argumentação e da lógica, este Primeiro-Ministro força-nos a pagar anualmente mais de 600 milhões de euros para manter um compromisso que não tem sentido e que eu sempre critiquei, que é a política das escutas. 600 milhões de euros, que saem da onde, Constança Cunhachá? Saem dos 3.000 e tal milhões de euros arrecadados em ISP. Ou seja, deixe-me só dizer isto, cada vez que um português
está a abastecer e a pagar imposto mais 30 cêntimos do que um espanhol, está a pagar as escudos do primeiro-ministro Sócrates. E é bom que isto fique... Não, e está a pagar o preço do petróleo, que é mais caro. Sabe que o preço do petróleo, já comparou qual é que é o valor? Se eu lhe digo que em impostos se pagam 83 cêntimos perante um litro de gasolina que custa 1,435, enfim, já não sei exatamente a cotação mais recente. Em termos de impostos, nós estamos perfeitamente dentro da média europeia. Países, por exemplo, como o Reino Unido, a Holanda, a Alemanha, a França, a Finlândia, pagam mais impostos do que nós. E países como a Itália, a Suécia e a Dinamarca pagam muito próximo. Constância, eu perguntar-lhe, mas é assim, acha que o poder de compra de um português é igual a de qualquer desses países? Não, mas acha que o poder de resistência das empresas portuguesas, com a nossa periferia geográfica, com a dependência que temos dos transportes, é igual? Mais uma razão para as asfixiar e para as sufocar? Não, mais uma razão para ter cuidado com a diminuição da receita e com... Considera ou não é importante? Perguntou-me poupanças. Eu acabei de dizer uma coisa que para mim é relevante. É bom que os portugueses saibam, em cada depósito que abastecem, estão a pagar 600 e tal milhões de euros ano, e sempre a subir, nas escudos. Governar é escolher. É essa uma prioridade? Eu não considero. Dou-lhe outro exemplo. O CDS apresentou na área do medicamento uma medida que permitiria, de acordo com os estudos técnicos que estão feitos, economizar cerca de 140 milhões de euros ano. Chama-se unidose, ou seja, o doente comprar as pastilhas de que precisa efetivamente, o Sistema Nacional de Saúde comparticipar essas pastilhas, em vez de comprarmos todos embalagens que depois ficam metade por usar ou completamente por usar. De qualquer forma tem noção 140, deixe-me dizer, espere. Qual é a coragem do Governo nesta matéria? Temos cerca de 3 mil farmácias, vai avançar em 6. Espere, mas eu digo-lhe mais. Digo-lhe mais. Se a educação for efetivamente descentralizada e tiver a participação das empresas, não tenho nenhuma dúvida que é possível gerir melhor o dinheiro da educação. Sim, mas, por exemplo, na educação foi diminuir os custos da educação, em relação ao governo anterior, do qual o senhor fazia parte. Mas deixe-me dizer-lhe, eu não estou... Como sabe, o meu modelo de política educativa é substancialmente diferente, ou seja... Mas isso é outra questão. Espera aí, está bem, mas como é que se gera melhor recursos? Não é a partir da 5 de outubro que eu consigo controlar a qualidade ou fomentar a qualidade e a boa gestão de 17 mil escolas. Mas, doutor Paulo Portas, a verdade é que com este governo se gasta menos na educação do que se gastava com o seu... O meu problema é gastar melhor. E eu acho que se houver descentralização da educação, se gastará melhor. Mas dou-lhe um exemplo típico deste governo, Constança. Você sabe que o CDS fez uma pressão enorme para que finalmente começasse a resolver o problema das listas de espera nas cirurgias das cataratas. Portanto, oftalmologia. É um típico exemplo. E eu peço às pessoas que raciocinem e me acompanhem na reflexão. Muito bem. Tinha Presidente de Câmara a enviar doentes para Cuba. Custo entre 2.500 e 3.000 euros. Muito bem. Depois tinha o preço oferecido pelas misericórdias, setor social. Se calhar porque está ligado à Igreja, tem um preconceito em relação a isso. O preço era 806 euros, que é o preço de referência do Estado. O que é que faz a Sra. Ministra da Saúde? A Sra. Ministra da Saúde, deixe-me dizer isto, é porque é grave. A Sra. Ministra da Saúde vai pagar aos hospitais do Estado, que são responsáveis pelas listas de espera, que não produziram o suficiente, que não utilizaram os bancos operatórios da forma plena e total que deviam utilizar, vai-lhes dar um suplemento. O que é que isso quer dizer? Que a operação vai sair mais cara. Permita-me que considere... Posso terminar só? Sim, claro. Cada operação vai sair mais cara. Está-se a premiar o infrator. O Estado, que não é capaz de fazer X cirurgias em X tempo, recebe um suplemento salarial e um suplemento de dinheiro para fazer o que já devia ter feito, e podia-se ter ido às misericórdias ao setor social e fazer 3.000 operações por mês por 800 e tal euros. Portanto, estamos a falar de... Estou-lhe a dar exemplos de boa gestão. Diga uma coisa, considera um êxito do governo ou não a diminuição do déficit conseguida? Ouça, é uma pergunta direta e eu peço-lhe uma resposta direta, estamos a meio da entrevista. Ouça, eu considero que a diminuição do déficit foi feita essencialmente à custa do contribuinte. E isso é demonstrável pelos números. Ainda hoje dados do Ecofin dizem que a receita subiu de facto 1,5% à custa do contribuinte, se calhar, e também da fuga aos impostos, mas a despesa caiu 2 pontos. Constança Cunhachar, peço desculpa, relativamente aos números do orçamento de 2008, é perfeitamente possível verificar o que é o aumento extremamente puxado da carga fiscal, que é uma característica deste governo, mais ainda o aumento dos abusos da administração fiscal,
as penhoras ilegais, as cativações ilegais de salários e contas, a greve de zelo às reclamações dos contribuintes, a cobrança de juros ilegais, tudo isto é uma coisa que acontece com este governo de uma forma exponencial. Bom, e, portanto, aquilo que me parece evidente é que a consolidação orçamental foi essencialmente feita portanto, do lado da Receita. Não reconhece. Ao contrário de Manuel Ferreira Leite, agora... Deixe-me só dizer isto. Reconheço todo o esforço. Não estou a dizer... Estou-lhe a dizer apenas que sempre fui por finanças públicas saudáveis. Porquê é que nunca esteve no seu governo? Constância Cunhachá, quando diz o seu governo, está a chamar-me primeiro-ministro que eu não fui. Não, mas fez parte dele. Não, mas é preciso... Eu tive com gosto e faço com... E tenho solidariedade institucional com as decisões que então foram tomadas, mas é bom que as pessoas tenham a noção de uma coisa. Eu recebi 8% dos votos. Tinha a influência que os 8% dos votos permitem ter. E, portanto, eu sei que o Primeiro-Ministro já fez de mim, por exemplo, Ministro da Economia, Ministro da Agricultura, Ministro da Saúde, Ministro da Educação. Curiosamente, sabe uma coisa? Ele nunca me criticou enquanto Ministro da Defesa. Mas o senhor não estava lá só como Ministro da Defesa, estava lá em coligação, com parceiro de coligação. Deixa-me só dizer uma última coisa. A propósito de finanças, ainda. Há uma outra coisa que é essencial dizer. O que é feito do plano de privatizações do Governo, que permitem encaixe para as receitas do Estado? O Governo praticamente não lhe tocou. E não é agora nesta situação que o vai fazer. E, portanto, Constância Cunhachá, é perfeitamente possível gerir muito melhor, fazer economia do ponto de vista de o Estado fazer apenas aquilo que deve e fazer competentemente. Ter política social chama a sua atenção. Que, curiosamente, mas não é a primeira vez, as pessoas mais vulneráveis em Portugal foram completamente esquecidas do pacote de medidas do Governo. Entretanto, não Estou-lhe a falar, deixa só dizer, e termino já me calo. Quem tem 236 euros para viver por mês não recebeu, em relação a esta crise, uma ajuda do Governo. Foram apresentadas... São os pensionistas. Está a ver? Mas foram apresentadas... O Governo destina 120 milhões de euros... Eu vou voltar à gasolina. O senhor foi contra o congelamento decretado depois na Guterres em 2000. E esse congelamento deu o resultado que deu. Aumento da despesa, a diminuição da receita e aquilo que depois veio a chamar o pântano. É esse o resultado que pretende? Eu não. Pelo contrário. Quem defende? Vamos lá ver. Eu defendo uma economia de mercado. Defende uma economia de mercado porque é que quer disfarçar o mercado à custa... Eu não quero disfarçar. Eu estou pasmado com essa argumentação. Desde quando é que reduzir a carga fiscal é aumentar a intervenção do Estado? Não, desculpe, é retirar o que o Estado vai buscar ao preço, porque isso está, neste momento, a penalizar exageradamente as empresas e as famílias. Ouça, vamos lá ver. O que está em causa não é um congelamento. Isso, a extrema-esquerda defenderá isso. E depois verá as consequências. As companhias a encostarem-se ao preço mais alto, o Estado a levar o imposto até ao extremo. Ouça, no tempo do engenheiro Guterres, houve um dia em que eles tiveram que baixar um escudo o preço da gasolina porque já tinham atingido o total do imposto. No seu caso... Não, é coerente. Fui contra esse congelamento. Sim. Fui contra esse congelamento. E sou agora? a favor de uma apertadíssima sistema de concorrência para permitir a economia de mercado, sou a favor de uma economia de mercado, e dentro dessa economia de mercado acho inteiramente legítimo que o Governo baixe a pressão fiscal, porque a alta do preço dos combustíveis está a ter um efeito devastador na economia, nas empresas, na classe média e nas pessoas mais vulneráveis. O que não me conseguiu ainda explicar, e isto é a última pergunta sobre este tema, é como é que o Governo pode diminuir a receita... Eu acabei de lhe dar inúmeros... Constância Cunhachá, vamos lá ver. Não. É o mesmo Tem a noção que Deixa-me dizer-lhe uma coisa, vamos lá ver. Vamos falar inteiramente claro. Eu ouvi o Primeiro-Ministro dizer não posso baixar o imposto sobre a gasolina e sobre o gasóleo, porque isso é pôr as pessoas que não têm automóvel a pagar as pessoas que têm automóvel. Eu sei uma coisa, e o que é que o Governo faz com as scooters? Não é pôr 4/5 do país a pagar as scooters que não usam e que só um quinto usa. Bem, mas o custo do petróleo... O argumento, o petróleo é o mesmo em Espanha, o imposto é que é diferente. Pois é diferente e Espanha tem excedente orçamental e nós não temos. Mas enfim... E qual é a consequência? Agora vou-lhe perguntar... Mas é assim, então o Primeiro-Ministro me responde a uma pergunta. Qual é a consequência que a alta dos preços nos combustíveis vai ter no crescimento económico português? É porque o crescimento é que gera receita. Não, mas como é que... Sabe o que é que vai acontecer? É que nós estamos neste momento com o pior dos dois mundos. É que quer manter, quer dizer, como é que quer manter ou estancar um problema que é estrutural, porque o petróleo vai continuar, a tendência é continuar a subir. Fala-se mesmo num preço para o final do ano superior a $150 o barril. Superior. De onde? Eu pergunto.
O que é que o primeiro-ministro português tem a dizer? Não acha que em Portugal nós devíamos fazer o que o Japão fez, por exemplo, em 73, que é diminuir os hábitos de consumo? Não estou a dizer que não, Constância Cunha, mas chama a sua atenção. Nós estamos com uma situação económica em que não temos crescimento e temos inflação. É o pior de dois mundos. A economia não cresce e os preços sobem. É o pior de dois mundos, Constância Cunha. Há alguma coisa ao Governo. Ouça, o que eu acho é que governar é prever e o Governo não previu. O governar é escolher e o Governo está completamente resignado. Eu dou-lhes o exemplo de hoje, da Autoridade da Concorrência. Quem foi o primeiro partido a pedir ao Governo vá à Autoridade da Concorrência? Foi o CDS. Isso tem que ser reconhecido. Eu ouvi hoje o Ministro da Economia dizer que vai finalmente fazer o portal dos preços. Há quantos meses eu pedi ao Governo que fizesse o portal dos preços para que os consumidores pudessem comparar os preços entre as várias companhias? Foi preciso esperar por isto? Estamos quase no fim da entrevista e eu gostaria de perguntar uma coisa. Nas eleições, na campanha interna agora no PSD, o Dr. Santana Lopes, que foi seu primeiro-ministro, diz que existem no PSD dois partidos. Com qual é que se identifica mais? Com o partido de Pedro Santana Lopes ou com o partido de Manuel Ferreira Leite? Olha, se eu fosse PSD, teria escolhido. Como não sou PSD, nem me passa pela cabeça fazer um comentário. Qual é que se identifica? Não, ouça, é assim, eu sou institucionalista. O PSD é uma instituição. A instituição escolheu a doutora Manuela Ferreira Leite, com quem eu tenho uma relação pessoal boa. O respeito é uma coisa que se conquista. Creio que é mútuo. Suponho que ela o tem dito. E, portanto, não tenho nada mais a não ser felicitar a doutora Manuela Ferreira Leite pela sua eleição. Pergunta-me, tenho uma boa relação com ela? Tenho. Mas isso não é relevante para a questão política. Tenho diferenças políticas com o PSD. Tenho, assinaláveis e várias. E reconhece diferenças políticas dentro do PSD? Ouça, não é a minha questão. Peço desculpa. Eu sou... Tendo em conta que esteve coligado com a Manuela Ferreira Leite no tempo de Durão Barroso, quando ela era Ministra das Finanças, esteve depois também coligado com o Dr. Santana Lopes, podia ter notado a existência desses dois partidos. É assim, eu tenho diferenças com... Já reparou o pouco elegante que seria da minha parte estar a fazer comentários sobre uma eleição que já passou? Eu tenho que... A doutora Manuela Ferreira Leite é a Presidente do PSD. E, portanto, eu em relação ao Partido Social Democrata, eu sou de direita. Constança. Represento uma determinada política. Eu tenho uma política fiscal que é diferente do resto do sistema partidário. Ou seja, eu acho que a via fiscal é a única que nunca foi tentada. Ou seja, é preciso mais economia com menos impostos e é preciso uma administração fiscal na ordem, posta na ordem, porque os abusos são uma vergonha. Só uma coisa, já que não quer comentar os candidatos do PSD, gostava de perguntar uma coisa. Que avaliação faz dos governos em que participou? Pessoal ou política? Política, claro. A avaliação foi feita pelo eleitorado. O eleitorado quis mudar. Encara, e, portanto, eu não sou cego. Foi interrompido num passo do caminho. Agora, eu cumpri a minha parte desse contrato, Constância Cunha. Fiz um contrato que era para 4 anos, entretanto o Primeiro-Ministro mudou e os partidos foram, também, penalizados por isso. Não retira uma convicção, deixe-me dizer o seguinte, eu tive a importância que os 8% me davam. Ou seja, pouca na sua opinião? Não. Aquilo que eu retiro como lição é que é preciso um CDS mais forte. Isso não tenho dúvida nenhuma. Porque senão, olha, eu vou-lhe dar dois ou três... Permita-me dizer... Não, mas então eu pergunto-lhe, e estamos mesmo a acabar... Permita-me só dizer isto, é porque sabe CDS mais forte quer dizer o quê? Qual é o objetivo eleitoral eu tenho a certeza... Qual é o objetivo eleitoral que tem para 2009? Espera aí, eu tenho pressa de mudar o país, não tenho nenhuma pressa de ser ministro. Estou-lhe a perguntar, não é isso. Estou-lhe a perguntar outra coisa. Estou-lhe a perguntar qual é o objetivo eleitoral que tem para 2009. Já lhe acabei de lhe dizer. Eu tenho a certeza que é possível tirar a maioria absoluta a este Primeiro-Ministro. O ciclo Sócrates encerra-se no dia em que ele perder a maioria absoluta. O CDS é determinante para que essa maioria absoluta acabe. Lembro-lhe, o CDS teve... E o que é que faz com isso? Posso? Coliga-se com o PSD? Posso? Constância Cunha, posso? O CDS, quando teve 8,5%, não houve maioria absoluta. Quando caiu para 7,3%, houve maioria absoluta. A nossa votação é determinante para que essa maioria absoluta acabe. Nós temos que depois, se me permite, deixe-me só dizer, ao menos, não, quer dizer, mas posso só dizer, eu quero uma política de segurança muito mais severa em relação à criminalidade. Não, mas agora não podemos entrar na política de segurança porque temos que terminar o programa. Uma política fiscal
muito mais ousada. Poderia durar mais uma hora. E uma política educativa que não seja, agora... para terminar com uma citação que aconteceu neste programa, eu quando vi aqui a senhora Ministra da Educação... Mas, Dr. Paulo Portas, agora temos mesmo de terminar. São 10 segundos. Explicar só uma coisa. Mas é que já terminámos há mais de um minuto. Portanto, não, era só dizer uma coisa. Encara a hipótese de voltar, era a última pergunta e pedi-lhe que fosse breve. Encara a hipótese de voltar a coligar-se com o PSD depois das eleições. Oh, Constância Cunha, depende. É assim, quero um CDS mais forte. E, portanto, sei quais são os limites. Acabei de... Ouça, se eu puder explicar... Bom, quero um CDS mais forte. E quero um CDS mais forte para que certas políticas possam avançar. Nomeadamente na área fiscal... Com a esquerda, não, com certeza. Portanto, com o PSD... Não, espere. Não, vamos lá ver se nos entendemos. Estabilidade tanto se dá no Governo como no Parlamento. Constância Cunha Está bem, ou seja... Não. Ouça, estabilidade tanto se dá no Governo como no Parlamento. O CDS é um partido autónomo, próprio, quer que cresça. A direita tem que crescer, porque senão... Vou dizer até mais. Então eu termino com esta... É assim, quanto mais CDS, mais a alternativa é diferente de Sócrates. Se as pessoas continuarem a votar nos partidos do Centrão, mais parecidas ficarão. Onde inclui, pelos vistos, o PSD. Não, é evidente, são os dois partidos mais próximos. Portas, gostei.